silicatos. E por que eu deixei os silicatos por último? Porque os silicatos é, na verdade, o grupo de minerais mais abundante do planeta Terra. Nós vimos agora mesmo que o manto da Terra é composto de sílica e magnésio, e que a crosta da Terra é sílica e alumínio predominante. Então, a predominância de sílica, magnésio, mais sílica e alumínio nos dá uma ampla quantidade de, de minerais formados por sílica. E esse grupo de minerais formado por sílica são chamados silicatos. São os minerais mais abundantes da crosta e do manto terrestre. Tá, Sérgio, mas a gente vive na crosta, nós não temos contato com o manto. Não, nós temos alguns contatos com o manto em algumas ocasiões. Uma vez esse manto, ele pode vir para, para a superfície através de alguns processos geológicos. Por exemplo, a formação de um kimberlito é um material que veio do manto, direto do manto, para a superfície da Terra. Então, aquela rocha do kimberlito, por exemplo, existem vários outros exemplos, mas só para que a gente fique em um, essa rocha do kimberlito, ela é formada, ela é gerada, os elementos são obtidos através do manto. Então, quando a gente fala em kimberlito, a gente já se liga. Deve ter uma quantidade de silicatos com magnésio, beleza? Então, só para que a gente entenda esse universo de rochas. Em algumas situações de tectônica de placa, nós temos um material do manto entrando em rochas que mais antigas da crosta, formando novas rochas a partir de plumas que vêm do manto. E isso, com o tempo geológico, com os processos de erosão, com o processo de movimento da placa, podem acabar aflorando na nossa superfície. Então, esse é o contato que nós temos com o material do manto. Mas não vamos se ligar nisso agora para explicar os silicatos. Basicamente, o silicato ele é formado por tetraedros. O que é tetraedros? Então, são quatro o quê? São quatro triângulos colocados formando um sólido. Então, a figurinha que nós temos aqui, vou sair um pouquinho aqui da... Essa figurinha que nós temos aqui mostra mais ou menos como que é uma estrutura de um tetraedro. Então, um tetraedro com cada um desses pontos aqui de canto, de vértice, são átomos de oxigênio e um átomo central de silício. Então, um átomo central de silício com quatro átomos de oxigênio forma uma estrutura que chamamos de tetraedro. E esse tetraedro ele tem algumas características interessantes. Por exemplo, se a gente pegar um quartzo, que é um silicato, ele é um SiO2. Ele não é um SiO4, a fórmula química do quartzo é SiO2. Acontece que, para que você tenha, então, um quartzo, você teria que ter pelo menos dois átomos de oxigênio e um de sílica. Então, para se formar então um tetraedro de um quartzo, nós precisaríamos ter mais dois átomos de oxigênio. E com isso eu consigo colocar mais um átomo de sílica, e assim sucessivamente. Então, eu formo um mineral chamado quartzo a partir de moléculas
dessas unidades fundamentais de tetraedros SiO4. E todos os outros minerais do grupo silicato, elas apresentam essa característica de tetraedros, chamados tetraedros silicatados, tetraedros SiO4. Isso é só para que a gente possa entender a importância do grupo dos silicatos. Ele tem uma capacidade de agregar oxigênio e sílica de formas variáveis. Então, SiO4 dá um tipo de estrutura, SiO2 precisa mais um átomo de sílica para formar dois conjuntos de SiO2, e aí nós começamos a desenvolver o quartzo a partir daí. Bom, isso a gente chama de polimeração, tá? Então, quando a gente consegue, simplesmente agregando um elemento de sílica, por exemplo, para esse tetraedro, nós estamos polimerando essa estrutura, e essa estrutura acaba sendo infinita, ela pode crescer infinitamente. As diferentes combinações de tetraedros de SiO4 formam as diferentes subclasses e grupos. Então, o que ocorre na classificação dos grupos dos silicatos é que esses tetraedros eles podem formar grupos de crescimento mineral diferentes. Nós vamos ver isso já e vai ficar bem claro isso. Então, aqui tem um exemplo de estrutura do quartzo que eu tentei explicar aqui sem mostrar como que seria, né? Então, eu tenho sempre o tetraedro com 4 grupos de oxigênio ligando um de sílica. E eu uso pelo menos 2 ou mais átomos de oxigênio para montar essa estrutura. É mais ou menos o que está aqui. Aqui em vermelho nós temos o oxigênio e no centro a sílica. Então, eles vão se interligando entre si e formando estruturas de ligação poliméricas que crescem de forma infinita, montando assim um mineral de quartzo. Isso aqui é só visto em escalas assim muito pequenas, em escalas atômicas. Então, os silicatos a gente tem, por exemplo, os dois minerais mais abundantes da crosta terrestre, que é o próprio quartzo e o feldspato. Então aqui a gente tem, por exemplo, no feldspato, a fórmula de Si3O8. Então esse silicato Si3O8, ele mantém aqueles tetraedros que formam outros minerais, só que as ligações entre eles são diferentes. A gente vê aqui também que nós temos, por exemplo, no feldspato, o alumínio. Então é potássio, alumínio e um silicato. Então, o silicato de potássio, alumínio é o feldspato que a gente chama de microclínio. Desses silicatos, 58% dos minerais encontrados, dos minerais silicatados na crosta terrestre, não, vou começar de novo. Os silicatos perfazem mais de 90% da crosta terrestre. Ou seja, aonde a gente vive, 90% dos minerais que a gente tem na crosta são silicatados, são silicatos. E desses minerais, 58% são feldspatos. Os feldspatos, eles, na superfície da Terra, eles acabam se alterando para argilo-minerais, já recebem outros nomes. Nós vimos isso também nas lives anteriores. 13% são piroxênios e anfibólios. Já falamos de piroxênios e anfibólios também.
Apenas 11% é quartzo, mas o quartzo ele tem uma vantagem entre os feldspatos e piroxenes, porque o quartzo ele se agrega de forma que é muito difícil ser alterado quimicamente. Então, não é que ele não se altera quimicamente, mas é que leva-se muito, mas muito tempo, alguns milhões de anos, para que o quartzo seja alterado pelo intemperismo. E antes dele ser alterado por intemperismo, ele acaba sofrendo um outro processo que é o de transporte. Muitas vezes você está transportando por erosão, pela água, pelo gelo, transportando minerais do seu local de origem para as bacias sedimentares. E o quartzo ele quebra, mas ele não se altera tão facilmente. Então, quando eu estou transportando feldspato, piroxenos, anfibólitos e quartzo para as bacias, na verdade estou transportando apenas o quartzo na forma mais original, enquanto os feldspatos, piroxenos e anfibólitos já se alteraram, já viraram argilo-minerais. 10% desses minerais são as micas, as cloritas e argilos minerais. A olivina 3% e aluminosilicatos 2%. Os carbonatos, os óxidos, sulfetos, aloides, que são sais, né? Outros 3%. Então, a importância dos silicatos, que é esse grupo maior aqui, ó, que vai de feldspato, piroxeno, anfibólio, quartzo, micas, cloritas, argilominerais, olivina, alumínio, silicatos, todo esse grupo de minerais perfazem 90% da crosta terrestre. Enquanto os demais que nós falamos nas outras lives perfazem de 3 a 5% desses minerais.